Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te mostrar como criar um blog, né? Para que serve um blog, quais são as utilidades para o meio corporativo, o que as empresas ganham ao implementar essa estratégia de conteúdo e o principal, como profissionais autônomos, pequenas empresas podem se beneficiar dessa estratégia. Então, eu vou resumir aqui, na verdade é um vídeo que eu projeto que seja bastante longo. No entanto, eu vou tentar resumir ele ao máximo aqui e no final desse vídeo você já vai ter um site ou um blog funcionando, tá? Então, antes da gente começar a parte técnica, antes de eu começar a te explicar como funciona e quais são os conceitos que a gente vai tratar aqui e como utilizar cada um deles, e deixa eu te falar um pouco sobre os benefícios de você criar um blog, né? O principal benefício, na minha visão, para pequenas empresas, para profissionais autônomos, é justamente você conseguir se posicionar como autoridade no mercado. Então, você conhecendo as dores do público, você conhecendo o que esse público procura na internet, você tem uma chance de aparecer para esse público e, se você tiver uma solução, você pode oferecer essa solução, que é o teu serviço ou produto. Então, trabalhando com essa visão, a gente pode criar artigos dentro desse blog. A pessoa ela pode te encontrar em algum sistema de busca, como o próprio Google, Bing e Yahoo, e dessa forma, através da consulta a esses sistemas de busca, ela vai encontrar o site da sua empresa ou do seu serviço ou produto, e assim você pode fazer uma oferta dentro do artigo que você criou. Essa é uma das modalidades que você pode fazer venda pela internet. Claro que você vai precisar de uma estrutura para realizar essa venda. Você pode usar a sua própria estrutura, criando uma loja virtual ou se adaptando à forma de entregar o produto ou serviço para a pessoa. Você também pode utilizar plataformas de terceiro, como o Mercado Livre, entre outras plataformas que você pode trabalhar. Mas o conceito de blog e a estratégia por trás dele é exatamente essa que eu falei de forma bem simplificada. Você gera conteúdo e esse conteúdo vai ser visualizado pelo teu potencial cliente. E a partir de então você pode realizar a venda do seu produto ou serviço. Então esse é o principal benefício de você criar um blog para sua empresa. E para criar um blog nos dias de hoje é mais simplificado do que anteriormente. Antigamente nós precisávamos conhecer a parte técnica ou ter alguém na nossa equipe que conhecesse bastante a parte técnica, desenvolvesse o site do zero, ou trabalhando com alguma linguagem de programação, ou pegando o seu texto, copiando o seu texto, o seu conteúdo e adicionando em sites em HTML. Então essa complexidade técnica foi abstraída graças aos sistemas de gerenciamento de conteúdo que eu vou explicar para você dentro desse vídeo. No entanto, é muito simples de você conseguir colocar o seu site e implementar a sua estratégia de conteúdo online. Uma das dúvidas recorrentes que eu recebo de cliente meu de criação de site é justamente qual é a diferença entre um blog e um site. Sendo bem resumido aqui, um site seria algo mais a nível de instituição. Então, por exemplo, você pode colocar dentro de um site conteúdo relacionado à história da sua empresa ou do profissional que você é. Se você for um profissional autônomo, você pode colocar formulários de contato para que a pessoa possa entrar em contato diretamente com você ou com sua empresa. Isso é especialmente importante no pós-venda ou até para fazer novas vendas de outros produtos relacionados que você tenha. Você pode colocar política de privacidade, você pode colocar política de devolução, enfim, você pode criar conteúdo institucional dentro do seu site e, para finalizar, a missão da sua empresa, visão e tudo mais. Já a parte do blog é um conteúdo um pouco mais livre, mas dentro do nicho que você está atuando. Você pode criar artigos relacionados a animais de estimação e com o objetivo de sempre fazer venda ou ter algum benefício com aquela audiência que você está alcançando. No entanto, se você criar um artigo que não seja do seu nicho, pode ficar um pouco diferente. Não quer dizer que isso seja proibido, mas que não é bem recomendado. Porque você
diante de uma empresa de produtos para animais de estimação, não faz sentido você falar sobre relógios, né? É só um exemplo para que a gente possa ver essa diferença na questão de como você se posiciona. Então, pensando em posicionamento, realmente não faz sentido, mas não há nada que te impeça de você criar, por exemplo, um blog sobre assuntos gerais, né? Você pode criar sobre vários assuntos e tentar encontrar uma maneira de você monetizar o seu trabalho. Isso pode ser feito. Então, já que a gente conhece o conceito de blog, sabe a diferença de um blog para um site, e também já sabemos quais são os benefícios, né? Por que pequenas empresas e até grandes empresas precisam ter um blog, implementar essa estratégia de conteúdo para conseguir novos compradores. Então agora eu vou falar um pouco da parte mais técnica aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você pode sempre entrar em contato comigo. Tem os formulários de comentário abaixo desse vídeo, então você pode falar comigo e eu vou te responder o mais breve possível. Então nós temos basicamente 3 conceitos. Existem mais conceitos aqui, eu poderia falar sobre cada um deles, no entanto, eu vou deixar esse vídeo mais reduzido, mais resumido possível, para que eu consiga alcançar o máximo de pessoas e assim poder ajudar elas. Então, eu tenho o domínio, eu tenho o serviço de hospedagem, eu tenho um sistema para gerenciar o meu conteúdo. Então, são esses 3 componentes básicos para a criação de um blog. O primeiro deles é o domínio. O domínio ele serve praticamente para ter uma forma de você memorizar o site que você quer acessar. Se não houvesse o domínio, esse conceito de domínio, a gente provavelmente digitaria uma sequência numérica para conseguir acessar os nossos sites. Então, ele serve apenas como se fosse uma lista telefônica, onde você tem o nome de uma pessoa e o número dela. Então, você tendo acesso a essa lista telefônica, ou seja, conhecendo o domínio desse site, basicamente você envia para esse seu navegador, o navegador ele vai encontrar aquele número e a partir disso ele vai entregar o conteúdo do site para você ou para o seu visitante. Então é basicamente isso. O domínio é só um nome que você de fato tem para representar o seu site. Eu vou mostrar para você ainda dentro desse vídeo como faz para registrar um domínio, né? Tem um custo anual, eu vou te explicar logo mais para frente. Você tem também um serviço de hospedagem. Um serviço de hospedagem nada mais é do que um servidor ou uma parte desse servidor que vai ficar exclusivamente disponível para os seus visitantes, para caso eles acessem o seu site, colocando no navegador o domínio, o nome do seu domínio, ou acessando pelo Google, ele vai identificar essa solicitação do usuário e dessa forma ele vai conseguir exibir seu conteúdo. Então, vai depender muito da solução de sistema de gerenciador de conteúdo que você adicionar. No entanto, o servidor ele basicamente vai interpretar, ele vai entender a solicitação dos seus usuários. Então isso é extremamente importante você ter. E normalmente o custo de hospedagem é mensal. Existe também um anual, no entanto eu vou falar também sobre isso dentro desse vídeo. E por último, o sistema gerenciador de conteúdo. Então você tem algumas opções no mercado que você consegue utilizar e criar o seu conteúdo, tá? Você tem o Blogger, você tem o Weebly, você tem o Wix, você tem o Joomla e você tem o WordPress. Cada um tem as suas particularidades, no entanto, o menos restrito, o que te dá, sem dúvida alguma, mais possibilidade de criação com o WordPress. Você consegue criar não só blogs, sites, mas você consegue criar áreas de membro, você consegue criar fóruns, você consegue fazer integração com os principais serviços de e-mail marketing. Você tem várias e várias oportunidades utilizando o WordPress. E é justamente o WordPress, esse sistema de gerenciamento de conteúdo que eu vou explicar dentro desse vídeo. E eu sou muito entusiasta porque realmente o WordPress ele é muito poderoso. E o principal, além dele ser usado por grandes empresas, grandes profissionais, ser um framework, uma estrutura, uma plataforma completa e profissional, o custo para você trabalhar com
com essa plataforma é zero, né? O WordPress ele é gratuito, a licença dele é gratuita, então você não precisa se preocupar com licenças. Então isso é muito importante e é a partir desse cenário que a gente vai começar a trabalhar. Eu vou tirar mais uma dúvida que eu tenho visto, que é se você pode começar a trabalhar e criar o seu blog a partir de um celular. É uma dúvida interessante, porque alguns anos atrás eu poderia dizer que não é possível. No entanto, como as telas dos nossos smartphones, nossos celulares, e também a gente tem muito acesso a tablet, e os sites de hoje em dia são extremamente adequados às menores telas possíveis, você sim pode começar a criar o seu blog, registrar seu domínio, registrar no seu serviço de hospedagem, utilizando o seu celular ou o seu tablet, você consegue. No entanto, é preciso dizer que em algum momento você vai se sentir um pouco limitado. É muito mais simples ainda você trabalhar com um notebook ou com um computador de mesa. Mas para começar, você pode trabalhar sim com o seu celular. Vai ser um pouco difícil, provavelmente. No entanto, você é capaz de trabalhar e utilizar a própria plataforma do WordPress para fazer as edições dos seus conteúdos, dos seus artigos e assim poder fazer um bom trabalho. E eu vou te dar uma dica extra. Se você precisa de um conteúdo mais detalhado do que eu vou passar aqui, você tem duas opções. Eu tenho um treinamento completamente gratuito sobre desenvolvimento de sites e lá eu te mostro não só como você pode criar um site, como também um blog. E lá está bem detalhado, eu mostro exatamente como você faz para registrar um domínio bem passo a passo. Então, caso você tenha necessidade de algo mais passo a passo, mais detalhado, eu te convido então para a minha turma gratuita do meu treinamento de desenvolvimento de site básico. Então, eu estou deixando nos comentários fixados desse vídeo, só você ir no primeiro comentário fixado, clicar lá no treinamento gratuito. Nisso você vai ser redirecionado para uma página, você vai ter o seu usuário para poder acessar e aí você vai poder aprender comigo. Se você quer um conteúdo mais avançado, do extremo básico ao profissional avançado, eu tenho um segundo convite que é o meu treinamento de WordPress completo. Lá eu te ensino não só a criar um blog, um site extremamente profissional, ter o maior domínio do WordPress, ter conhecimento de segurança, ter conhecimento de layout, ter conhecimento de SEO, tanto o interno quanto o externo, ou seja, tanto o off-page quanto o on-page. Então tem muito conhecimento que você vai ter dentro desse treinamento. Então se você quer ganhar velocidade no seu aprendizado, do extremo básico ao avançado, eu tenho esse segundo convite com o meu treinamento completo de desenvolvimento de site utilizando o WordPress. Então, tendo todo esse conhecimento introdutório, eu vou te mostrar agora na tela do meu computador, passo a passo, para que você possa criar o seu blog. Então, o primeiro passo para a gente começar a criar o nosso blog é a gente registrar um domínio na internet. Eu estou aqui na página do Registro BR. O Registro BR é o principal órgão brasileiro de registro de domínio. E aqui você pode, nessa primeira tela, você seleciona qual é o domínio que você quer, qual é o nome de domínio. Então vamos colocar aqui, nome de domínio, teste.com.br, e eu vou aqui clicar em pesquisar. E aqui eu vejo que o domínio está disponível para registro. Isso quer dizer que eu posso registrar esse domínio e colocar meu blog nele. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso clicar em registrar e escolher uma dessas opções aqui para efetuar o registro do meu domínio. Normalmente você paga a anuidade desse domínio. Então todo ano você tem que pagar uma taxa de R$40 para você ter esse nome disponível para você. Caso você encontre um domínio que já tenha sido registrado como wpsamurai.com.br, ele vai me informar aqui que esse domínio não está disponível para registro. Então o primeiro passo realmente é você selecionar um domínio aqui para poder registrar. Então vamos de novo no nosso exemplo, nome de domínio teste.com.br, e aqui você clica em registrar. Você vai ser redirecionado para uma tela onde você vai colocar o seu CPF ou o seu CNPJ
E nesse passo a passo você vai poder registrar o seu domínio. Se você efetuar a compra com cartão de crédito, você já vai ter acesso à área onde você vai poder colocar o seu domínio e também vai conseguir adicionar o name server, que vai ficar disponível para você quando você tiver o seu serviço de hospedagem ativo. Vou te mostrar agora o serviço de hospedagem, mas dentro desse conceito aqui, desse componente de domínio, eu vou destacar um outro registrador também, para você ter mais opções. Você tem um registro BR para poder registrar o seu domínio. Você tem um domain.com, que eu também utilizo para domínios internacionais, ou seja, domínios.com. Então eu venho nesse formulário de consulta, coloco o nome do domínio teste.com. Ele vai fazer uma busca para ver se existe algum proprietário desse domínio e agora ele me diz que o domínio está disponível. Então é o mesmo processo, você vai clicar em adicionar ao carrinho e vai efetuar sua compra normalmente. Um detalhe para domínios internacionais é que você tem a opção de, além de comprar a anuidade desse registro do domínio, você também tem a opção de adicionar privacidade e proteção às suas informações vinculadas nele. Existem ferramentas na internet que você consegue obter informação do proprietário do domínio. Com esse serviço de privacidade, você consegue ocultar para essas ferramentas. Isso só é disponível em domínios internacionais. O domínio brasileiro, você não tem essa opção. Então, é só um detalhe aqui para que você tenha mais informações. Você pode escolher qual é o domínio que você quer trabalhar, qual é a extensão, ou seja, qual é o TLD, domínio de extensão, com qual você quer trabalhar, e a partir dessas duas ferramentas você consegue escolher o que é melhor para o seu negócio. O que eu sugiro? Se você tem uma empresa nacional ou se você é um profissional que vai trabalhar no público brasileiro ou do seu país, Portugal, você pode escolher uma extensão de domínio para a sua nacionalidade ou para onde você quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu trabalho com o público brasileiro, eu prefiro utilizar o .com.br, porque ali eu consigo filtrar o público que eu estou utilizando. Já o .com ele é um perfil internacional, ou seja, pessoas de outras partes podem acessar esse site. .com.br sim, todo mundo consegue utilizar internacionalmente, mas é como se você dissesse para a sua audiência que o .com é um domínio onde você pode trabalhar a nível internacional. E o .com.br é onde você trabalha no nível do seu país, na sua nacionalidade. Não quer dizer que você não consiga ser acessado por outras pessoas de outros países utilizando o domínio nacional como o .com.br. Mas isso quer dizer para a sua audiência que a nacionalidade do seu trabalho consta como brasileiro ou como a nacionalidade do país que você está registrando. Só um parênteses. Então, para empresas nacionais, o que eu sugiro, utilize o .com.br. Se você quiser utilizar algo mais internacional, você pode utilizar o .com, o .net e os outros domínios internacionais. Então, sabendo disso, essa parte de domínio a gente já fechou. Você consegue simplesmente utilizar esses domínios, registrando esses domínios nesse ponto. E quando você efetuar o seu pagamento, você vai receber no seu e-mail o seu usuário e senha para você poder fazer a configuração desses domínios aqui. O segundo detalhe é o serviço de hospedagem. É como eu disse anteriormente, o serviço de hospedagem é um servidor, uma parte desse servidor, com o qual ele vai servir aos usuários que tentarem acessar o seu site através do domínio. Então, eu tenho aqui uma sugestão de serviço de hospedagem em conta para você, que é a WebHost. Esse serviço aqui tem planos bem vantajosos, então você pode escolher qualquer um desses planos aqui que melhor se adequem ao seu negócio ou ao seu blog, e você escolhe simplesmente selecionando qualquer um desses itens aqui. Você vai clicar dentro deles, vai ter uma tela para você
colocar suas informações e posteriormente você vai colocar seus dados bancários, ou seu cartão de crédito ou boleto bancário, como qualquer outra compra na internet. Depois, no máximo 2 horas, você vai receber um e-mail com seu usuário e senha e vai conseguir utilizar a área de membros desse serviço e também o cPanel, que eu vou mostrar ainda dentro desse vídeo. Mas basicamente, você já tem aqui o seu serviço de hospedagem. Feito o cadastro do nosso serviço de hospedagem de site, nós precisamos retornar ao nosso domínio para fazer uma modificação. Eu vou acessar aqui a minha conta do Registro BR, então vou clicar em acessar conta. Colocar a minha senha. E com o meu usuário logado, o Registro BR me lista todos os sites que eu tenho registrado com esse registrador. Então, o primeiro passo é acessar o domínio com o qual eu registrei e fiz o pagamento. Ele vai estar disponível em até 2 dias, dependendo do método de pagamento que você fizer. Então, eu vou retornar aqui, vou clicar no domínio que eu escolhi. E essa tela aqui ele vai me mostrar algumas informações. Mas o principal dessa tela, para a gente poder fazer o vínculo entre o serviço de hospedagem e o meu domínio, é nessa parte de DNS aqui. Então, quando você faz o registro num serviço de hospedagem, ele vai te enviar por obrigação o name server para que você possa adicionar nessa configuração aqui. E eu vou clicar aqui em alterar servidores DNS. Quando você clica em alterar servidores DNS, ele vai colocar esse formulário para você. Na WebHost é ns1.webhost.com.br e o slave dele é ns2.webhost.com.br. Então, dependendo do servidor de hospedagem que você contratar, vai ter esse name server aqui para você poder adicionar. Você vai receber isso por e-mail assim que seu pagamento for corretamente concluído e a equipe do serviço de hospedagem, no caso a WebHost, vai te enviar isso por e-mail. Então, basicamente, você vai preencher esses dados e vai clicar em salvar dados. Nisso, você vai ter um prazo de até 24 horas para a propagação dos dados, ou seja, todos os servidores vão ser atualizados da internet para que você consiga acessar o seu domínio com o seu serviço de hospedagem. Ele pode levar até um processo de 24 horas, no entanto, a WebHost te dá isso mais ou menos em torno de 2 horas, isso é bem rápido. O próximo passo é a gente fazer a configuração do serviço de hospedagem, tá? Então vamos fazer isso agora. Então eu estou acessando aqui o cPanel da minha conta, eu já tenho uma conta na WebHost, eu estou aqui acessando o painel de controle do meu serviço de hospedagem e agora nós vamos começar a trabalhar com ele, tá? Fazendo só uma pequena observação aqui, a maioria dos serviços de hospedagem que você escolher vai ter uma tela semelhante a essa se for utilizado o cPanel como a ferramenta principal para se trabalhar com o serviço de hospedagem. Então, basicamente, o que você está vendo aqui é o que você vai encontrar em qualquer outro serviço de hospedagem. Então, você não precisa necessariamente utilizar o WebHost, você pode utilizar qualquer serviço de hospedagem e dessa forma você vai ter um ambiente parecido. No entanto, a WebHost funciona dessa forma, ela é bem simples de se trabalhar. Mais um detalhe importante dentro do cPanel é a questão do e-mail. Quando você registra um domínio e faz o vínculo entre o serviço de hospedagem e o seu domínio, você tem aqui embutido na plataforma de hospedagem o e-mail profissional. Ou seja, quando você coloca, vamos supor, aquele mesmo exemplo do nome do domínio teste.com.br que nós utilizamos na parte de registro de domínio. Você pode colocar contato @nome do domínio teste.com.br, suporte @nome do seu domínio.com.br. Então você cria esses e-mails profissionais com o nome do seu domínio. Então é muito mais profissional você utilizar dessa forma e com o serviço de hospedagem você já ganha esse e-mail profissional. Então é importante você utilizar e fazer dessa forma. Para você criar, você clica aqui em contas de e-mail, você seleciona, clica em criar uma nova conta e você cria aqui um e-mail para a sua empresa ou
para o seu perfil profissional. Então eu vou retornar aqui e eu tenho já o meu site vinculado. Quando você faz a conta na WebHost, é só você enviar para a equipe, eles vão entrar em contato com você. É só você enviar qual é o domínio que você quer trabalhar, que eles já criam todo o vínculo. Então é muito mais simples, já tem tudo pronto para você, tudo criado. Basta você começar a criar o seu blog. Como eu tenho esse domínio aqui de teste, eu não vou sobrescrever as informações que eu tenho nele. Eu vou criar um novo blog com alguns detalhes que eu vou te mostrar ao longo desse caminho. Então, para você criar um blog no WordPress, basta você rolar a página aqui abaixo e encontrar a aba Softaculous Apps Installer. Essa aba aqui eu tenho não apenas o WordPress dentro da plataforma para que eu possa fazer a instalação, mas eu tenho outros CMS, outros sistemas de gerenciamento de conteúdo, com o qual você pode utilizar. Eu tenho o Joomla, tenho o PHPBB, que é uma parte do fórum, eu tenho o MyBB, eu tenho, enfim, outros e outros sistemas que você pode utilizar aqui de pronta instalação. No nosso caso, eu vou apenas mostrar o WordPress para você. Eu vou clicar em WordPress e aqui eu tenho as últimas versões do WordPress já instaladas aqui no meu ambiente, inclusive as últimas versões do dia 31/3, que é a mais recente, no qual eu estou fazendo esse vídeo. Então está muito próximo do dia que eu estou e eu vou fazer a instalação dele. Então, para eu começar a fazer a instalação, eu vou clicar aqui em Install Now e essa aqui é minha tela de setup, de instalação. Nessa tela eu consigo selecionar qual é a versão do WordPress que eu vou querer trabalhar. Como é uma instalação nova e eu não tenho nenhum plugin, e eu vou explicar um pouco sobre isso, como não tem nenhuma dependência, eu vou colocar a versão mais nova, que é a mais atual, menos bugs, mais segura. Então, eu clicar aqui na versão mais atual. Aqui eu posso escolher qual é o protocolo que eu vou utilizar, se é o HTTP, HTTPS, se eu vou colocar o www ou sem www. Essa questão do www e sem www é extremamente opcional. Eu utilizo, por algumas razões, sem o www, porque eu acho que a URL, o endereço final, fica menor, fica reduzido. Eu acho que fica mais simples para o usuário conseguir copiar e compartilhar. Mas aí é mais uma intuição minha do que uma verdade absoluta. Então, você pode utilizar a maneira como você acha melhor para você. Então, eu vou clicar em HTTPS, eu vou usando o protocolo seguro, a WebHost ele já me traz isso de graça, não preciso comprar um protocolo, então já tenho ele pronto. E aqui eu vou criar um diretório. Nessa tela, se eu não quiser criar um diretório no meu domínio, eu simplesmente removo esse WP ou qualquer instrução nesse campo. Por quê? Se eu tirar esse diretório, ele vai instalar no diretório raiz. Ou seja, quando a pessoa acessar o site www.nomedoseudomínio.com.br, ela vai acessar a instalação do nosso WordPress, do nosso blog. Então, dessa forma, você vai conseguir acessar acessando apenas o domínio. Caso eu queira nomedoseudomínio.com.br /novo teste ou qualquer outro nome que eu queira escolher para esse diretório, basta você colocar nesse campo aqui e ele vai ser acessível, vai ter uma instalação específica para esse endereço. Como eu já tenho uma instalação para esse endereço aqui, eu vou colocar um nome de teste. Mas se for uma instalação sua, que você não tenha nada, que você queira realmente colocar na raiz desse domínio, basta você simplesmente apagar esse campo aqui e deixar a instalação para o domínio principal. Então, eu vou continuar. Aqui eu tenho o nome do meu blog, eu vou colocar nome do blog teste. E aqui eu vou colocar a descrição do meu site. Então, eu vou botar a descrição do site. Aqui é o nome do meu administrador e da minha senha e eu vou colocar o idioma que eu quero trabalhar nesse site, que é o português do Brasil. Finalizando, eu tenho aqui também a seleção de temas que eu posso escolher para o meu site. Então, eu vou escolher esse tema aqui e vou enviar detalhes, posso enviar detalhes dessa instalação para o meu e-mail. Então, eu vou colocar o meu e-mail aqui. E vou clicar em instalar.
ele vai fazer a instalação no meu serviço de hospedagem. Então aqui eu estou acessando a tela inicial do blog que eu acabei de criar. Eu tenho aqui informações como o nome do blog, aqui algumas informações, e eu tenho o post inicial desse meu blog que está presente em todos, que é o Hello World. Então você consegue aqui editar e fazer as edições dele. Para eu começar a acessar a parte administrativa desse blog que eu acabei de criar, basta eu adicionar no endereço do meu site a palavra wp-admin, dessa forma. wp-admin. Eu vou clicar e eu tenho uma tela de login. Então, para isso, eu vou colocar o meu usuário e a senha que eu digitei e vou clicar em iniciar sessão. Posso salvar aqui no meu navegador. Ele vai abrir a tela de administração do WordPress. Ele aqui é bastante simples, tá? Eu tenho algumas opções aqui que eu vou te mostrar. A primeira delas é a parte de apresentação. Eu posso clicar em apresentação, logo depois personalizar. E aqui eu tenho algumas configurações para alterar esse blog. Então eu vou clicar aqui em Head, Site Title, posso modificar aqui a cor dele. Então eu modifiquei aqui o título do meu site, eu quero botar ali mais avermelhado, vou retornar. A tagline é essa parte aqui de baixo, então eu vou botar uma cor verde, vou voltar. Aqui eu posso colocar um espaço maior entre o cabeçalho do meu site e o conteúdo da minha página, então eu posso aumentar esse conteúdo. Eu posso também aumentar o espaço no rodapé do meu site. E aqui eu posso começar a trabalhar com ele. Você precisa olhar de fato as configurações aqui, mas caso esse tema não te agrade, não é interessante para você, você tem algumas opções, tá? Você pode utilizar o próprio repositório do WordPress, ou seja, os próprios temas que você pode instalar prontamente na plataforma. Então, para isso, eu vou clicar em apresentação, depois temas. E aqui eu vou escolher um tema que já tem previamente instalado. Então, eu posso clicar aqui em ativar e posso retornar ao meu site e verificar como ele está. Ele já mudou o layout dele, o design dele. Ou eu também posso instalar um novo tema. Então eu vou clicar aqui em adicionar novo. E aqui eu tenho vários temas com qual eu posso utilizar aqui no meu site. Eu vou escolher esse aqui, clicar em instalar. Ele vai fazer a instalação automaticamente para mim, não tem muita complexidade. E vou clicar em ativar. Vou recarregar essa página e aqui eu tenho um layout um pouco mais simples e o meu post aqui já criado. Aqui eu tenho uma barra de comentários, as pessoas podem utilizar para se comunicar comigo relacionado ao artigo que eu criei. E eu também tenho, além dos temas que são gratuitos do WordPress, eu também tenho alguns temas que são pagos. Então, se você tiver um projeto mais sério, você tenha um investimento para comprar temas, você tem alguns sites que você pode utilizar. Um deles é o ThemeForest, que eu gosto muito, e ele tem vários e vários temas aqui disponíveis para que você possa baixar. Então, eu estou acessando aqui o ThemeForest, eu vou clicar aqui na aba WordPress, vou clicar em Popular Items, que são os itens mais populares. E aqui eu tenho os temas que eu posso instalar dentro do meu site. Então eu vou clicar aqui, deixa eu ver, dentro desse daqui, eu vou pegar esse de $60. Vou visualizar como ficará o meu site. Então aqui ele tem uma demonstração de como é que funciona esse tema. Aqui ele fala que eu tenho 60 sites pré-prontos, então você pode escolher aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um site, um blog sobre yoga. Então eu vou clicar aqui e aqui eu já tenho um site praticamente pronto. Basta eu simplesmente adicionar um pouco da personalidade ou identidade visual do meu negócio e começar a trabalhar com ele. E aqui todos os itens praticamente você consegue alterar. Então você tem aqui
um design muito profissional que você pode utilizar aí para os seus sites. E tem diversos outros que você pode utilizar também. Vamos dar uma olhada em mais um. Esse aqui, por exemplo, vamos ver. Esse aqui. Esse aqui é um tema que a gente chama de multipropósito. Você consegue utilizar ele para vários e vários tipos de sites diferentes. Eu vou clicar aqui em agência para a gente poder visualizar. Então você quer criar uma agência de marketing. Você consegue criar utilizando um tema similar a esse. Então você pode falar sobre você, sobre a sua empresa. Você pode começar a falar sobre o seu negócio. E você tem a parte do blog que já está embutida aqui. Então vamos dar uma olhada neste exemplo de post. E aqui eu tenho um post já construído, eu tenho um artigo minimamente feito, tem aqui uma barra de comentário já pronta para ser utilizado pelos meus visitantes. Então eu tenho aqui toda a estrutura que eu preciso para criar artigos para o meu site. Então vamos agora retornar aqui ao nosso blog. Eu vou entrar aqui no painel de administração, vou clicar nele. E aqui eu tenho um administrativo, eu vou em opções em geral, para que a gente possa fazer algumas configurações. O primeiro delas é o nome do nosso site. Aqui eu vou colocar blog do Rodrigo, vou colocar uma pequena descrição do meu blog e as demais opções eu vou manter elas aqui configuradas. Só mais um detalhe antes da gente sair dessa tela é a respeito do idioma do nosso site. Aqui ele está como português de Portugal e nós vamos alterar agora para português do Brasil, que é o nosso país. Clicar em português do Brasil e em seguida salvar as alterações. E agora nós estamos com um português mais próximo do nosso idioma falado. E as nossas configurações estão aqui. Então vamos agora olhar a parte de posts. Vamos aprender a criar um post dentro do nosso blog. Para isso eu vou usar o menu Posts, em seguida Adicionar Novo. Aqui eu tenho uma tela de boas-vindas do editor Gutenberg. Esse aqui é um editor novo do WordPress. Aqui eu vou simplesmente fechar essa tela, mas caso você queira, você pode, quando você tiver a sua instalação, você pode dar uma olhada nessas informações aqui de boas-vindas do editor. Então, o primeiro passo eu vou colocar aqui o título do meu artigo. Então, eu vou colocar novo título do meu blog. E logo abaixo eu vou colocar um texto que eu quero adicionar aqui no meu post. Eu posso criar esse artigo completo ou eu posso delegar isso para um redator. E eu também tenho uma ferramenta que me ajuda a criar um texto fake, só para poder mostrar e ilustrar como vai ficar no nosso site. Então eu vou clicar aqui, vou no Google, vou procurar a ferramenta Lorem Ipsum. E é nessa ferramenta o que ela faz? Ela cria um texto falso, um Lorem Ipsum. Então eu vou selecionar aqui quantos parágrafos eu quero. Eu vou colocar aqui 15 e eu vou pedir para gerar o parágrafo para mim. Agora eu posso copiar todo esse texto aqui. Copiei. E agora eu vou enviar lá para o nosso post. Vou colar. E aqui eu estou com o meu texto pronto. Eu vou clicar em salvar as alterações dessa publicação e vou visualizar o post do meu blog. E aqui eu tenho meu primeiro post criado no blog. Agora, com o nosso texto já criado, a gente precisa ilustrar o nosso artigo. O melhor para isso é adicionar imagens. Existe uma questão de direito autoral nas imagens, no entanto, existem alguns repositórios na internet que você consegue utilizar imagens com direitos autorais, tanto para uso comercial quanto para uso pessoal. Então eu vou te indicar aqui um dos sites que eu utilizo. Eu vou utilizar o pixels.com. Então o meu post relacionado sobre negócios, então eu vou escrever aqui uma palavra em inglês de negócios, eu vou botar business. E nessa parte eu vou escolher qual é a imagem que eu vou adicionar. Aqui eu vou escolher, eu vou renomear essa imagem, vou colocar o nome mais próximo do que significa essa imagem. Perfeito, já tem essa imagem salva. Agora nós vamos adicionar lá no nosso post. Então eu vou clicar aqui em editar post.
Vou escolher qual é a posição que eu quero adicionar à minha imagem, então eu vou adicionar logo depois desse parágrafo. Em seguida, eu vou clicar nesse pequeno botão à direita e depois em Imagens. Vou clicar em Enviar Imagem e vou selecionar a imagem que nós acabamos de salvar. Vou clicar aqui em Abrir. E pronto, eu acabei de adicionar essa imagem aqui no nosso post. Eu ainda consigo fazer alguns tratamentos. Eu consigo adicionar uma legenda para essa imagem. E também consigo colocar um atributo alternativo para essa imagem aqui. Então, eu vou colocar um atributo. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho e também consigo fazer o alinhamento da imagem a meu bel prazer. Então, eu posso botar para a direita, esquerda, posso colocar centralizado. Então, nesse momento, eu vou botar à direita, vou reduzir ela um pouco. E aqui eu tenho uma diagramação interessante para o nosso post, está parecendo uma revista. Eu também posso adicionar negrito ao meu texto e também consigo colocar o texto em itálico. Então eu tenho um bom controle aqui sobre os elementos de tela do meu post. E eu também consigo adicionar links para outros sites no meu blog. Então eu vou fazer uma adição aqui, vou colocar WP Samurai e aqui eu vou botar o endereço do nosso site. Então eu vou botar wpsamurai.com.br, colocar aqui o HTTPS nele e eu acabei de criar um link. Então eu vou salvar esse post, vou visualizar e aqui nós temos nosso texto já escrito e também nós temos o link para o site externo ao que nós estamos trabalhando. Então é basicamente isso, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário e caso você queira mais conteúdo sobre WordPress, sobre desenvolvimento de sites e blogs, aproveite e se inscreve no canal. Estou sempre trazendo conteúdo gratuito aqui para você, de modo a melhorar seus conhecimentos e trazer o melhor conteúdo para a comunidade. Se você tem interesse em continuar com o aprendizado do WordPress, eu deixo novamente o convite. Eu tenho uma turma de desenvolvimento de sites utilizando o WordPress. É um curso bastante completo, então se você tem interesse, dá uma olhada no comentário fixado aqui do YouTube que você vai encontrar o link para a inscrição desse meu treinamento. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero realmente que você tenha gostado. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Um grande abraço, eu te espero então no nosso próximo vídeo. Até lá!